estrutura e funções do córtex cerebral. Primeiramente, vamos falar sobre a estrutura e a organização do córtex cerebral. Ele é a camada mais externa do nosso encéfalo. Ele é formado por uma substância cinzenta e é bem fino. Tem de 2 a 4 milímetros de espessura, mas é altamente dobrado, cheio de giros e sulcos. Isso é fundamental porque permite aumentar a área disponível para o processamento de informações. O córtex cobre os 2 hemisférios cerebrais e, de uma forma tradicional, ele é dividido em 4 lobos principais. Vou destacar rapidamente o papel de cada um deles. O lobo frontal ele é central para o controle motor voluntário, para a tomada de decisões e planejamento. O lobo parietal ele é responsável pelo processamento das informações sensoriais, percepção espacial e integração sensório-motora. O lobo temporal é associado à audição, memória e também ao reconhecimento. E o lobo occipital é a principal região relacionada à visão. Para o tema do nosso trabalho, que é o aprendizado motor, o destaque vai para o lobo frontal, porque é nele que se concentram as principais áreas motoras. Dentro do lobo frontal, temos regiões específicas e bem importantes, como o córtex motor primário, que é localizado no giro pré-central, né? E ele é responsável direto pela execução dos movimentos voluntários, enviando comandos para os músculos. Já o córtex pré-motor, ele ajuda a planejar e a preparar os movimentos, principalmente quando eles são guiados por estímulos externos, como, por exemplo, pegar uma caneta em cima da mesa. Temos também a área motora suplementar, que ela é responsável por organizar movimentos mais complexos, sequências motoras, ações bilaterais, aquelas que exigem coordenação entre os 2 lados do corpo. E, por fim, ali nós temos o córtex pré-frontal, que não é uma área motora direta, mas entra como uma parte estratégica. Define metas, avalia consequências e integra o movimento com funções cognitivas. O funcionamento dessas áreas é integrado e hierárquico. O pré-frontal cria a intenção, o pré-motor e a SMA organizam os planos e o córtex motor primário executa o movimento. E o mais interessante é que nada disso acontece isolado. Outras regiões, como o cerebelo, os gânglios da base e o próprio córtex parietal, estão a todo momento participando deste processo também, ajustando e dando feedback em tempo real. Ou seja, o córtex cerebral não é basicamente um botão de ligar músculos. Ele funciona como um grande centro de planejamento, organização e adaptação dos movimentos voluntários. Agora, nós vamos diferenciar os movimentos voluntários dos automáticos. Os movimentos voluntários, eles são aqueles que a gente decide realizar conscientemente. Eles dependem de planejamento prévio no córtex cerebral, principalmente no córtex pré-frontal e nas áreas motoras. Por exemplo, levantar o braço para pegar um copo, aprender um novo passo de dança ou até mesmo escrever uma frase. Esses movimentos exigem atenção, esforço mental e também costumam ter um tempo de reação maior. Já os movimentos automáticos, eles podem aparecer de 2 maneiras. Primeiramente, na forma de reflexos, que são respostas rápidas e involuntárias, geralmente mediadas pela medula ou pelo tronco encefálico, como quando retiramos a mão de uma superfície quente. A segunda forma são os movimentos automatizados, que começam sendo voluntários, mas com a prática e a repetição, eles passam a ser executados quase sem esforço consciente. O papel do córtex é central no planejamento consciente. O pré-frontal decide a intenção, o que eu quero e o que eu planejo fazer. O pré-motor e a área suplementar organizam como esse movimento será feito e executado. E o córtex motor primário executa, enviando comandos para os músculos. E esse desenvolvimento do córtex é justamente o que permite flexibilidade e adaptação, diferente do que é reflexo, que são rígidos. O movimento voluntário pode ser ajustado ao ambiente e ao objetivo. Mas o mais interessante disso é que entender como um movimento voluntário pode se tornar automático com a prática. Este processo é chamado de automatização motora. Com a repetição, ocorre neuroplasticidade. O cérebro cria e reforça novas conexões.
Aos poucos, o controle que era feito de forma consciente pelo córtex pré-frontal e pré-motor vai sendo transferido para estruturas subcorticais, né, como os gânglios da base e o cerebelo. Um exemplo clássico e fácil é aprender a dirigir. No início, exige atenção total, cada detalhe precisa ser pensado e calculado. Mas com o tempo, dirigir se torna automático. A gente consegue até conversar enquanto dirige e realiza esse tipo de tarefa. Isso ocorre porque o córtex libera espaço, possamos dizer, para outras funções cognitivas, deixando o movimento sob controle de circuitos mais rápidos e eficientes. Ou seja, o córtex treina, organiza e inicia o movimento voluntário, mas com prática ele pode migrar para um nível mais automático, garantindo economia e eficiência no controle motor. Sobre as fases do aprendizado motor, podemos identificar 3 fases principais: o aprendizado rápido, o aprendizado lento e a consolidação. A primeira é o aprendizado rápido, que ocorre nos primeiros contatos com a tarefa. É aquele momento inicial onde a gente percebe ganhos bem visíveis no desempenho. Nessa etapa, o córtex pré-frontal e o motor estão muito ativos porque exigem atenção, tomada de decisão e planejamento. É como quando você pega um violão pela primeira vez. Nos primeiros minutos, você já consegue formar um acorde e até trocar de posição, mesmo que de forma lenta. Esse progresso inicial acontece justamente pelo grande envolvimento cognitivo. Muita concentração, esforço consciente e tentativas de corrigir os erros a cada execução. Depois vem o aprendizado lento, que é o processo de refinamento com a prática. Aqui já não é tão mais rápido, mas se torna mais estável e gradual. O foco está em melhorar a precisão, a coordenação e a eficiência dos movimentos. Nessa fase, começam mudanças mais duradouras no cérebro. O córtex motor primário faz ajustes finos e o cerebelo contribui na correção dos erros e na coordenação também. E os gânglios da base ajudam a consolidar padrões consistentes de movimento. Um exemplo prático: depois de algumas semanas tocando violão, os acordes começam a sair mais suaves, de forma natural, e a troca entre eles se torna mais eficiente. Por fim, temos a fase de consolidação, né? Que as habilidades aprendidas se tornam resistentes ao aquecimento. Isso significa que mesmo após alguns intervalos sem praticar ainda, conseguimos lembrar o movimento. O sono tem um papel essencial nesse processo, porque é durante o sono profundo e REM que o cérebro reorganiza e fortalece as conexões sinápticas, consolidando de fato o aprendizado. Existe até o que chamamos de offline learning, que é quando a performance melhora depois do descanso, mesmo sem treinar mais. Por exemplo, praticar uma música no violão antes de dormir e no dia seguinte, perceber que a execução está mais fluida. Portanto, o aprendizado motor não acontece apenas de uma só vez. Ele começa com ganhos rápidos e passa por um refinamento lento, que se consolida principalmente com o descanso e a repetição. Sobre a plasticidade neural do córtex, ela é justamente a capacidade do cérebro de se adaptar, de se modificar em resposta à experiência. O primeiro mecanismo central aqui são os processos de LTP e LTD. O LTP, ou potenciação de longo prazo, é quando a repetição de um estímulo fortalece a conexão entre 2 neurônios. É considerado a base celular do aprendizado e da memória. Por outro lado, temos a LTD, ou depressão de longo prazo, que é um enfraquecimento de conexões pouco usadas. Isso libera espaço para que novas conexões mais úteis sejam criadas. Então, o córtex motor ele funciona como um sistema dinâmico, reforçando o que é necessário e descartando o que não faz mais sentido. Essa dinâmica se reflete também na reorganização sináptica, que é basicamente a remodelagem das redes de neurônios. Isso ajuda a comunicação entre áreas motoras, sensoriais e também associativas, otimizando os circuitos envolvidos no movimento. Outro aspecto essencial são as espinhas dendríticas, que são pequenas projeções no dendritos, onde acontecem as sinapses excitatórias. Durante o aprendizado motor, novas espinhas podem surgir, criando conexões inéditas entre neurônios. Ao mesmo tempo, espinhas instáveis ou pouco eficazes são eliminadas, como se o cérebro estivesse constantemente fazendo uma poda.
retirando ramos fracos e fortalecendo aqueles que trazem bons resultados. Inclusive, estudos mostram que a prática intensa de habilidades motoras aumenta a densidade de espinhas dendríticas no córtex motor. Além disso, ocorre também uma modificação na excitabilidade cortical. Alguns neurônios eles passam a responder mais facilmente aos estímulos, disparando potenciais de ação com maior rapidez, né? Já outros, ao contrário, reduzem a excitabilidade, garantindo o equilíbrio da rede. Esse ajuste é comparável a afinar um instrumento musical, né? O córtex ele vai regular o nível de sensibilidade para que os sinais enviados aos músculos sejam os mais precisos possíveis. E por último, temos o papel dos interneurônios inibitórios, né? Especialmente os GABAérgicos, né? Eles são fundamentais para a plasticidade, porque mantêm a estabilidade na rede. Eles controlam o ruído, evitam disparos excessivos, abrem janelas práticas, ou seja, momentos em que o córtex está mais receptivo a mudanças e ajudam a esculpir os circuitos motores, inibindo conexões desnecessárias e favorecendo as que são realmente úteis. O equilíbrio aqui é crucial. Se houver inibição demais, a plasticidade fica limitada. Mas se não houver inibição suficiente, a rede pode se tornar instável. Ou seja, a plasticidade é sempre um jogo de equilíbrio entre excitação e inibição, garantindo que o aprendizado motor aconteça de forma eficiente e também estável. Sobre a neuromodulação e a influência de neurotransmissores, é importante ressaltar que, para que tudo que citamos até agora funcione, o cérebro ele precisa da ação dos neurotransmissores, pois são eles que modulam a atividade neural e influenciam diretamente o aprendizado motor. Diante disso, vamos destacar 3 deles: a dopamina, a acetilcolina e a noradrenalina. Começando pela dopamina, ela é fundamental não só para o aprendizado de habilidades motoras, mas também para a motivação que sustenta a prática, né? E ela atua principalmente nos gânglios da base, né? Que são responsáveis pela seleção e execução dos movimentos. Em seguida, temos a acetilcolina, ou ACH, né? E ela é essencial para o foco e a atenção no movimento. Liberada por neurônios do prosencéfalo basal, ela aumenta a sensibilidade cortical a estímulos relevantes, ajuda a filtrar distrações e facilita a codificação de novos movimentos. Na prática, isso significa que quando estamos aprendendo algo novo, como um passo de dança ou uma sequência de exercícios, a ACH ajuda a manter a atenção necessária para que o movimento seja executado corretamente. Por fim, a noradrenalina, né? Ela é produzida principalmente no locus coeruleus, está associada à motivação alerta e regulação do esforço durante a prática motora. Ela aumenta o estado de alerta, mantém a concentração durante atividades desafiadoras e favorece a consolidação da memória motora. Mas atenção, o efeito da noradrenalina segue uma curva de equilíbrio. Níveis muito baixos, como cansaço ou desmotivação, dificultam o aprendizado. Já níveis altos, como ansiedade intensa, também pode atrapalhar a execução. Até agora, nós vimos que o córtex planeja e organiza os movimentos, mas ele não trabalha sozinho, né? Para que o movimento seja fluido e eficiente, o córtex se integra com o cerebelo, os gânglios da base e o tálamo. O cerebelo ele é responsável por corrigir erros, coordenar os movimentos em tempo real. Ele recebe informações sobre a posição do corpo e compara o movimento planejado com o que realmente acontece. Se há diferença, manda sinais de correção ao córtex motor. Ele também garante a sincronização dos músculos e participa do aprendizado motor fino, como tocar um instrumento ou andar em terreno irregular. Quando o cerebelo falha, surgem movimentos descoordenados, chamados de atáxia. Os gânglios da base são núcleos profundos que ajudam a selecionar a ação mais adequada, a inibir movimentos indesejados e a automatizar movimentos repetitivos. Assim, liberam o córtex para outras tarefas. Nas doenças como o Parkinson, em que há disfunção dos gânglios da base, vemos dificuldade para iniciar e manter a fluidez do movimento. Já o tálamo, ele funciona como uma extensão
de retransmissão. Ele recebe o plano motor do córtex, integra as correções do cerebelo e as escolhas dos gânglios da base, e devolve tudo ao córtex já refinado. Graças ao tálamo, o movimento final é suave, coordenado e adaptável ao ambiente. Sobre evidências experimentais, os estudos experimentais eles são fundamentais para entendermos como o córtex e suas conexões participam do aprendizado motor. Em humanos, duas técnicas se destacam. TMS, estimulação magnética transcraniana, né? Ela estimula ou inibe áreas do córtex motor. Mostra como a atividade cortical muda após treinamento, revelando a plasticidade funcional. fMRI, ressonância magnética funcional. Identificar áreas ativas durante tarefas motoras, medindo o fluxo sanguíneo, por exemplo. Após treinar piano, vemos maior ativação e reorganização nas áreas motores. Já em animais, lesões ao danificar áreas específicas. Observamos déficits motores, confirmando o papel dessas regiões. Optogenética usa luz para ativar ou inibir neurônios, mostrando com precisão como padrões de disparo afetam movimentos. Exemplo: ativar certas vias pode fazer um animal aprender ou perder movimentos precisos. A plasticidade cortical na prática, com o treino, as áreas motoras podem expandir sua representação no córtex, aumentando conexões entre regiões motoras e sensoriais. Ferramentas como TMS e fMRI confirmam essas mudanças. Maior excitabilidade dos neurônios e reorganização sináptica. Um exemplo clínico é a reabilitação pós-AVC, em que a recuperação de movimentos finos se relaciona diretamente à reorganização cortical. Como o aprendizado motor ele é aplicado na prática, tanto na saúde quanto no desempenho humano. Na reabilitação pós-AVC, o treino intensivo e repetitivo estimula a plasticidade, fazendo áreas intactas assumirem funções perdidas. Técnicas como TMS e TDCS aumentam a excitabilidade do córtex e aceleram a recuperação. O foco é sempre em movimentos do dia a dia, como andar, segurar, escrever. Quanto mais ser específico o treino, melhor será o resultado. Treinamento esportivo e performance. A repetição estruturada melhora a precisão e a eficiência dos movimentos. Com a automatização, o atleta ou músico, ele pode focar em estratégias e decisões. Neurotransmissores como dopamina e noradrenalina aumentam motivação e também o engajamento. O aprendizado de novas habilidades. Atividades como tocar um instrumento ou dançar exigem integração sensório-motora, planejamento e também prática. Com o tempo, os movimentos se tornam automáticos, envolvendo córtex, cerebelo e gânglios da base. Isso melhora a coordenação, memória procedural e plasticidade global. Envelhecimento e doenças neurológicas. O envelhecimento reduz a plasticidade, mas exercícios de coordenação e novas aprendizagens ajudam a manter a função motora. Em doenças como Parkinson, esclerose múltipla ou lesões medulares, o treino repetitivo e estímulos sensoriais, eles ajudam a adaptar e a otimizar os movimentos. De maneira geral, o aprendizado motor tem aplicações diretas na reabilitação e também no esporte, no aprendizado de novas habilidades e na preservação da função motora no envelhecimento e em doenças. É um conhecimento prático e essencial para a saúde, para a educação e para a performance. Bom, em relação ao tronco cefálico, ele é localizado abaixo do diencéfalo, superior à medula e anterior ao cerebelo, com uma localização muito estratégica, pois todas as informações motoras vão sair do córtex em direção à medula, passando pelo tronco cefálico, juntamente com as informações sensoriais que saem do corpo para a medula em direção ao córtex, que também vão passar pelo tronco cefálico. O tronco cefálico é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. No aprendizado motor, o tronco cefálico funciona como o elo entre o cérebro
e o corpo. Ele transmite comandos do córtex, mas também integra informações do cerebelo, que corrige e refina movimentos em tempo real. Isso permite, por exemplo, manter a postura enquanto caminhamos ou coordenamos a respiração e movimentos ao nadar. Certas partes do tronco, como o que chamamos de circuitos de locomoção do tronco cefálico, atuam como um portão entre os circuitos superiores, que vão ser o córtex, o gânglio de base, e com esses circuitos superiores, e os circuitos espinhais executores de padrões motores rítmicos, ou seja, o tronco também pode ativar ou modular ritmos motores, como caminhar, correr e exercitar-se, etc. Em revisões especializadas, identifica-se que o tronco contém circuitos que controlam o início, velocidade, parada e direção da locomoção, integrando comandos de diferentes regiões, córtex, cerebelo, glândulas da base, com os circuitos espinhais de execução. O tronco cefálico também é alvo de neuromodulação. Neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, serotonina, que atraem a excitabilidade, a força sináptica e a reposividade desses circuitos, permitindo que o tronco se ajuste conforme a demanda motora e o aprendizado. O tronco cefálico também atua na modulação e ajuste fino de postura durante o movimento. Executar um movimento requer não apenas o direcionamento do músculo principal, mas também a estabilização do corpo. Isso envolve musculaturas proximais e que são fortemente moduladas pelo tronco cefálico. O sistema do tronco encefálico antecipa o efeito de um movimento e ativa os músculos estabilizadores para manter o alinhamento. Isso implica que o tronco funciona como agente de aprendizado implícito, ajustando essas respostas de postura conforme se pratica os movimentos. Se essa modulação de postura for mal calibrada, por exemplo, com alguma lesão no tronco, movimentos simples ficarão difíceis de aprender com precisão. Muitos dos núcleos do tronco cefálico recebem ou emitem fibras nervosas que entram na constituição dos nervos encefálicos. Dos 12 pares cranianos, 10 estão localizados no tronco cefálico. Por isso, tem um grande grau de importância nessa região. Em relação ao mesencéfalo, falaremos mais aprofundado posteriormente. Na ponte, responsável pela manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular, se encontram os nervos cranianos 5, 6, 7, 8, junto com as vias aferentes e eferentes, que são de grande importância na execução de movimentos. No bulbo, encontram-se os nervos cranianos 9, 10, 11, 12, junto, novamente, com as vias aferentes e eferentes, responsáveis por trazer e levar informações sensoriais e motoras em relação ao corpo encéfalo. O bulbo também apresenta em sua composição anatômica as olivas, que recebem as informações do córtex, da medula e do núcleo rubro, e vai encaminhar essas informações até o cerebelo através das vias olivocerebelares. As olivas apresentam uma de suas principais funções, sendo a aprendizagem motora, fazendo parte do controle motor, porque ela pega essas informações e direciona até o cerebelo. Dessa forma, o tronco encefálico retransmite os sinais do cerebelo para as áreas do córtex cerebral envolvidas no controle motor, sendo essencial para a coordenação de movimentos motores finos. Em modelos teóricos de aprendizado motor, que incluem o tronco, córtex e glândulas da base, o tronco age como intermediário onde os erros motores e ajustes finos são encaminhados para os circuitos superiores para refinamento. Isso sugere que o tronco serve como elo prático no loop de aprendizado motor integrado. Com isso, o aprendizado motor é uma habilidade que depende da cooperação entre diferentes estruturas. O mesencéfalo, que falaremos mais adiante, reforça o aprendizado com dopamina, o córtex cerebral
organiza e refina os movimentos, e o tronco cefálico garante a execução e integração com o corpo. Juntos, eles tornam o possível que aprendamos, consolidamos e automatizamos movimentos ao longo da vida. Meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco mais sobre o mesencéfalo e como ele influencia diretamente o aprendizado motor. Muitas vezes, essa região é lembrada só como uma área de passagem entre o cérebro e o tronco, mas na verdade ela tem um papel muito mais ativo e decisivo no modo como aprendemos movimentos. Esse tema é super importante para entender desde como atletas aperfeiçoam gestos esportivos até como pacientes em reabilitação reaprendem a andar ou a usar um membro depois de uma lesão. Introdução ao mesencéfalo, a visão mais geral. O mesencéfalo está localizado entre o diencéfalo e a ponte. Ele abriga núcleos fundamentais que modulam tanto a execução quanto a aprendizagem de movimentos. As estruturas principais: substância negra, pars, compacta, SNC, área tegmental, ventral, VTA, colículo superior, SC, substância cinzenta, periaquedutal, o PAG. Sistema dopaminérgico, SNC e VTA. A substância negra e a área tegmental ventral são conhecidas por abrigarem os famosos neurônios dopaminérgicos. E a dopamina é talvez o neurotransmissor mais importante para o aprendizado motor. A função desse professor interno. Esses neurônios funcionam como professores. Quando fazemos um movimento que gera um resultado positivo ou inesperado, eles liberam dopamina. Esse sinal mostra ao cérebro, isso aqui vale a pena repetir. É como um marcador que reforça as conexões certas. E a diferença de papéis. A substância negra está mais ligada ao aprendizado de sequências motoras, como aprender uma nova coreografia ou automatizar um gesto esportivo. Já a área tegmental ventral se conecta com regiões ligadas à motivação e emoção, ajudando a dar valor ao movimento e mantendo nossa energia para continuar praticando. Um exemplo prático disso é quando um paciente acerta um passo no treino de marcha ou quando um atleta finalmente consegue executar um saque perfeito. Essa liberação de dopamina reforça o circuito motor envolvido, aumentando a chance de acerto nas próximas tentativas. Agora, sobre o colículo superior. A função geral do colículo superior é que ele é responsável por transformar informações sensoriais, principalmente visuais, em comandos motores rápidos. Ele nos ajuda a alinhar o olhar, cabeça e membros em direção a um estímulo relevante. E o que isso tem a ver com o aprendizado? Isso significa que quando aprendemos uma habilidade que depende de coordenação olho-mão, como pegar uma bola em movimento, ou mirar um objeto, o colículo superior está fortemente envolvido. Um exemplo prático é: pense em um goleiro que precisa reagir em milésimos de segundos a uma bola indo em direção ao gol. Essa aprendizagem rápida de resposta depende bastante dessa estrutura, que é o colículo superior. Agora, a substância cinzenta periaquedutal, o PAG. Função emocional defensiva do PAG. O PAG é uma região que integra dor, medo e respostas defensivas. Ele pode alterar o padrão motor dependendo do estado emocional ou de ameaça em que nos encontramos. Relação com o aprendizado motor. Ele é importante porque aprender ou reaprender o movimento quando estamos
com dor ou ansiedade, é mais difícil. O PAG influencia tanto a forma como reagimos, quanto a consolidação dessa memória motora. Por isso, em reabilitação, controlar a dor e a ansiedade do paciente não é só uma questão de conforto. É essencial para que o cérebro realmente consiga aprender o novo padrão motor. Agora, integração e elasticidade. O mesencéfalo, então, não trabalha sozinho, mas regula quando e como o cérebro deve aprender. Ele manda sinais para o estriado, para o córtex motor e até para o cerebelo, ajustando se uma sinapse vai se fortalecer ou se vai ser enfraquecida. É como se o mesencéfalo dissesse: esse movimento é importante, guarde, ou então não vale a pena memorizar isso. Agora, aplicações práticas. Na prática clínica ou no esporte, entender o papel do mesencéfalo nos mostra que motivação, reforços positivos e feedback imediato não são apenas detalhes pedagógicos. Eles são biologicamente necessários para facilitar a liberação de dopamina e consolidar o aprendizado. Da mesma forma, controlar dor e ansiedade durante o processo acelera a retenção de novas habilidades motoras. É por isso que ambientes motivadores, seguros e com reforços bem planejados são os melhores para o aprendizado motor. Concluindo, portanto, o mesencéfalo não é apenas um ponto de passagem, ele é uma peça ativa do sistema de aprendizado motor, integrando motivação, emoção, percepção e movimento. Quando entendemos esse papel, conseguimos aplicar esse conhecimento em treinos mais eficientes, em programas de reabilitação mais eficazes e até mesmo no nosso próprio processo de aprender novas habilidades.